Boa tarde, pessoal, aqui do Facebook. Estamos mais uma vez em uma edição do programa Entrevistas. Tivemos uma alteração no dia, que aí nesse semestre, em decorrência da grade da faculdade, vai ser na sexta-feira, e até então era na quinta-feira. E hoje nós vamos conversar com o estudante de Direito, Daniel Antônio, ele que tem uma paixão profunda pelo direito penal, e hoje nós vamos conversar de uma forma leve sobre a efetividade do Código Penal. É um tema bastante amplo e que nos enseja a aprofundarmos temas específicos dentro dessa conjuntura temática. Então, de antemão, eu agradeço pelo aceite do convite ao meu amigo Daniel, ele que também é formado em marketing, mas isso aí ele vai dizer daqui a pouco, né? Já agradecemos a sua participação. Esta live vai ficar gravada aqui no Facebook e vou subir ela também para a WebTV Acabando lá. É um prazer estar recebendo você aqui e um prazer discutir um tema apaixonante que é o direito penal e dá margem para diversos debates, diversas discussões. Então, a primeira pergunta, Daniel, que sempre eu faço aqui aos entrevistados é a seguinte: quem é Daniel Antônio? Boa tarde, Silvio. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Queria aqui agradecer a você pela oportunidade de estarmos aqui realizando, não um debate, mas uma discussão do tema referente ao Código Penal. Eu vou aqui expressar um pouco do meu conhecimento, tendo em vista que estou ingressando agora na área do direito. Então, o pouco do conhecimento que eu tenho, eu acredito que possa ser relevante para as pessoas que estão nos assistindo e também para você que está comigo aqui nesse momento. Daniel Antônio é um filho de Colônia Leopoldina, que hoje é formado em marketing, atua na política há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos eu atuo na carreira da política como assessor de comunicação, como coordenador de comunicação. Sempre tive essa paixão pelo direito e recentemente resolvi transformar esse sonho em realidade e agora estou aí no meu terceiro período de direito, ingressando aí rumo à conclusão e, se Deus quiser, poder cada vez mais ajudar a sociedade, vamos dizer assim, para que a justiça se cumpra, fazer a justiça se cumprir na vida das pessoas. Muito bem, Daniel. Você já deixou margem aqui nós gostamos de perguntar, viu? A minha função aqui é só perguntar. Estamos aqui só para aprender e ouvir o entrevistado e aprender com ele, a partir dos conhecimentos dele. E você já deixou margem aqui para uma pergunta fundamental. Como você bem sabe, eu também sou estudante de Direito e eu tenho uma concepção que o direito, na verdade, é um instrumento histórico. Instrumento político é uma organização a partir do poder do Estado, né? Conferido ao Estado para sistematizar e impor regras de convivência. Sem essas regras, a convivência social não seria possível. E, ao mesmo tempo, a justiça é também uma construção social. Eu vejo nessa perspectiva. Ou seja, em cada temporalidade histórica, há uma concepção, há uma ideia de justiça. Então, o que é justiça hoje não necessariamente vai ser o que é justiça daqui a 3 a 4 anos ou a 10 anos. A justiça na Idade Média, a noção de justiça não é a mesma que nós temos hoje. Enfim, a justiça é um produto histórico. Eu sou muito atrelado à concepção do Michel Foucault nesse sentido. E como você disse, a sua finalidade é promover a justiça. O que é a justiça para Daniel Antônio?
Para mim, a justiça é garantir que as pessoas consigam viver em harmonia na sociedade. A partir do momento que você ultrapassa o bem-estar de outra pessoa, você está infligindo um vínculo de convivência em sociedade. Então, as pessoas, elas devem viver em sociedade, só que em comum, vamos dizer assim, em direitos por iguais. Eu não posso viver em uma sociedade desconfortável porque você quer se beneficiar mais que eu. O direito de viver em sociedade deve ser igual para todos. E a partir desse momento que há o desconforto em algo referente a terceiros, referente à coletividade, aí é necessário que se faça justiça. A justiça ela não é só referente, no meu ponto de vista, não é só referente a um crime que se foi cometido e que tem que ser punido, mas sim na igualdade para todos. Na igualdade para todos. Essa concepção de justiça, né, dá a cada um o que cada um merece, ela tem um fundamento lá no Aristóteles, lá na Grécia Antiga. E vinculando mais ao campo do direito penal, eu vou te fazer a seguinte pergunta. É possível o Código Penal, o direito penal, como ele está configurado hoje em dia, ele está sendo capaz, efetivamente, de promover isso que nós chamamos de justiça? Porque eu sou bem sincero a você. A justiça é uma concepção que ela necessita, ela carece de uma reflexão muito grande. Para além dessa sua aparente fenomenologia histórica, ela, como uma essência, uma substância, ela precisa de uma reflexão, isso que só vamos ter através da filosofia do direito. Mas não quero entrar nessa área. A pergunta é, o direito, no caso do direito brasileiro, como ele hoje está configurado? Do ponto de vista normativo, nós temos duas dimensões. A norma abstrata lá, como está configurada na estrutura normativa, e nós temos a realidade, onde essas normas são aplicadas. É possível, efetivamente, o direito penal ele promove justiça, Daniel? Então, Silvio, no meu ponto de vista, é muito relativo. Você deu um ponto, você destacou inicialmente um ponto muito importante referente à justiça. A justiça que hoje ela está como justiça, futuramente ela pode não estar. E onde que encontramos a deficiência do Código Penal brasileiro? Justamente de não acompanhar esse avanço cultural, vamos dizer assim, as questões culturais, os costumes que vão mudando ao longo do tempo. Então, como o nosso Código Penal ele parou em tese no tempo, essa justiça ela se torna mais difícil de ser promovida. Então, como o nosso código ele não acompanha o ritmo das gerações, principalmente hoje em dia, que a gente tem uma velocidade muito maior para essa mudança de aspectos culturais e com o avanço da tecnologia, nós vemos hoje aí que, com o crescimento da tecnologia, novos crimes foram surgindo e aí há uma necessidade que o Código Penal ele se modifique para que consiga punir essas pessoas e consiga fazer justiça referente a esses novos crimes que entraram. Então, no meu ponto de vista, o Código Penal brasileiro tem muita deficiência nesse quesito, a questão de acompanhar o avanço da sociedade brasileira. Do ponto de vista histórico, o Código Penal, que é de lá de 1940 ainda, né, a parte geral, ela é de 1940 ainda, né? Apesar da reforma recente e da parte especial, mas eu concordo com você nesse sentido de que o Código Penal ele precisa avançar e acompanhar, né, a própria evolução da sociedade. Mas eu vou te complicar ainda mais. A questão da segurança jurídica é importante. Eu acredito que o avanço
ele se dá na questão da aplicabilidade da lei, da interpretação, não só apenas na questão da produção de leis, porque leis nós temos. O Brasil é um dos países que tem mais leis. Por exemplo, a nossa Constituição ela é ampla, ela trata de questões até do ponto de vista material não constitucionais, mas aí é outro debate. Mas a questão do Código Penal, eu acredito, é que ele é enrijecido do ponto de vista cultural, no sentido de se avançar na aplicabilidade das próprias normas, da interpretação. Então, eu acredito que esse avanço ele seria mais eficiente no sentido de uma mutação interpretativa, como ocorre no direito constitucional, e não do ponto de vista da produção normativa, até porque nós temos, além do Código Penal, diversos institutos penais, né, regulamentados em leis extravagantes. Como é que você vê essa questão? Olha só, referente a essa questão, eu acredito, primeiramente, eu levo comigo uma mensagem que o meu professor da faculdade me disse, que é o seguinte: o problema não está no Código Penal. O problema no Brasil está, isso partindo do Código Penal para uma questão legislativa, porque, querendo ou não, engloba essa área. Mas a primeira deficiência do Código Penal está no legislativo, que é onde a gente faz com que as normas sejam aprovadas e sejam aplicadas no Brasil. Referente ao ponto de vista da aplicabilidade das normas, eu vejo que, em alguns casos, já há, sim, uma mudança de visão referente à aplicação de normas. Isso varia de acordo com cada magistrado. Eles têm uma visão diferente hoje em dia. Eu acredito que eles têm uma visão diferente do que era antigamente. Tanto que você vê leis que antes não tinha margem para o magistrado de, vamos dizer assim, uma aplicação menor. Hoje ele dá uma aplicação menor, ou uma lei que ele poderia aplicar uma pena mais branda, mas ele tinha uma visão retrógrada e ele aplicava uma pena menor. Hoje em dia isso não acontece. Hoje em dia a gente vê que há meio que uma paridade maior referente à aplicação dessas normas, tendo em vista que alguns magistrados, principalmente os mais novos agora que estão entrando, têm essa visão mais ampla para a sociedade, para a questão cultural, e não nas normas que estão apenas determinadas na Constituição, da forma que ela está abstrata ali na Constituição. Tá mudo o teu microfone. Isso. Daniel, a partir da Constituição, eu vou trazer aqui, a Constituição, ela prevê certos valores, né? Certos Sim. princípios, normas que regulam todo o ordenamento jurídico. E uma das normas constitucionais transcritas no próprio Código Penal é que, por exemplo, no Brasil não pode haver pena de morte, com exceção de período de guerra, né? Aprovado pelo Congresso, enfim. E, ao mesmo tempo, nós vemos na sociedade muito clamor diante de determinados ilícitos penais. Segmentos da sociedade clamam pela pena de morte e por penas que, do ponto de vista legal, né, do Código Penal, do Código de Processo Penal e do ponto de vista constitucional, não podem ser regulamentadas, não podem existir no Brasil. Como é que você vê esse sentimento da sociedade em relação a esse clamor por penas que são expurgadas do ponto de vista constitucional? Então, esse clamor, no meu ponto de vista, ele se dá pelo seguinte fato. Hoje,
as penas que existem no Brasil, principalmente dos crimes mais comuns, como furto e roubo, elas se tornaram, a aplicação delas trouxeram esse desejo esse sentimento de impunidade para a sociedade. Hoje nós temos exemplos aí de diversos, isso você vê nos jornais todos os dias, criminosos com fichas extensas, onde ele comete o crime, ele entra, ele debocha da sociedade, porque esse criminoso ele chegou na audiência de custódia e, ao chegar nessa etapa, ele foi liberado porque o juiz da audiência de custódia ali teve o entendimento de que aquela prisão foi arbitrária. Só que não se analisa a questão da lista de que o indivíduo já cometeu. Outro fator que vou resumir mais essa questão de impunidade do brasileiro. Do porquê da pena de morte. A questão é que, no meu ver, não é o desejo de pena de morte que as pessoas tanto clamam. Eles almejam tanto a pena de morte porque, para eles, é a única forma de punir essas pessoas. Porque hoje a sociedade, nós vemos aí um sistema carcerário que tem um planejamento para a ressocialização desses presos que é totalmente ineficaz. Nós não vemos benefício algum desses métodos que são utilizados. Hoje, um preso, ele custa mais do que um cidadão de bem. Hoje você se esforça para ganhar um salário mínimo que custa R$ 1.500, quando o Estado está gastando com presidiário R$ 4.000, em média, para que ele tenha alimentação, para que ele tenha roupa. Ainda tem mais, tem a questão da bolsa que os familiares recebem um auxílio dos detentos, que não me recordo o nome agora, mas acho que é cerca de R$ 1.800. Ou seja, muito maior do que o auxílio de um cidadão de bem que todo dia levanta ali para trabalhar e para sempre ir conforme a lei determina, mas que o cara vê que aquele não é o caminho. Porque para ele o que adianta eu todos os dias acordar e buscar ir pelo caminho certo se o cara está fazendo o errado e está se beneficiando mais que eu, e quando ele vai preso, ele não é punido. Ele vai preso, ele sai, ele vai para... ele chega na delegacia, às vezes sai primeiro do que os agentes públicos que o prenderam. Eu já vi exemplo onde um indivíduo foi preso com arma calibre 12 e durante o processo ali administrativo da prisão dele, o cara saiu, o cara foi libertado. E os policiais ficaram ali por 2 horas fazendo todo o trâmite administrativo daquela prisão. Ou seja, são nesses aspectos que há um instinto de impunidade no brasileiro. Se você vê, a exemplo de outros países, vou trazer aqui os Estados Unidos, porque, vamos dizer assim, é o exemplo do mundo, um país de primeiro mundo, como os Estados Unidos. Lá, o número de crimes onde há um risco de vida é muito inferior aos crimes que são graves, coisa que é totalmente diferente no Brasil. Lá, o roubo aqui no Brasil, eu fiz uma pequena cópia aqui porque minha mente é meio fraca, mas o roubo qualificado aqui no Brasil, ele tem pena de 6 a 15, quando nos Estados Unidos é de 10 a 25 e mais. Se houver o latrocínio, o indivíduo ele pode cumprir prisão perpétua. Ou seja, isso dá um reflexo na sociedade muito grande, porque, estatisticamente, nos Estados Unidos, o número de furto ele é muito maior do que o de roubo. Para as pessoas que não têm conhecimento da diferença de furto e roubo, furto é quando não há grave ameaça, numa linguagem popular, quando ele furta sem estar na sua presença. Então, não há o risco da vida da pessoa. E o roubo é quando há ameaça, há agressão, e você está ali presente e está correndo o risco de você perder o bem mais precioso que nós temos, que é a vida. Então, no Brasil, hoje, há um número gigantesco de roubo à mão armada, e pelo fato das pessoas cometerem esses crimes e estarem na rua,
de imediato, mesmo tendo uma lista extensa. É isso que traz o instinto de impunidade do brasileiro. Sendo que nos Estados Unidos, os criminosos, eles optam mais em cometer crimes onde não há o risco da vida da pessoa, ou seja, por mais que o Estado não consiga 100% controlar a criminalidade, mas ele consegue fazer, de uma certa forma, preservar mais a vida do cidadão de bem. Entendeu? Então, o que falta no Brasil é justamente que seja mais rígida a aplicação das penas para esses crimes que envolvem a pessoa e que há o risco do bem mais precioso que é a nossa vida. Tá mudo o teu microfone. Acerca do que você denomina de sentimento de impunidade, eu concordo plenamente. A população, ou partes, né, segmentares da população brasileira, elas apresentam esse sentimento. Elas têm a sensação da impunidade, em especial diante de crimes, né, de ilícitos penais, que, amplificados pela mídia, dá a sensação de que a lei é ineficiente, de que a lei ela não foi devidamente aplicada. Mas se trata de um fenômeno bastante complexo. Inclusive, eu comecei a ler recentemente um livro do professor José de Souza Martins, cujo título é Linchamentos, a Justiça Popular no Brasil. Ou seja, ele tomou o fenômeno do linchamento. Nós temos casos a rodo, né, no Brasil, por exemplo, quando a população consegue deter alguém que estava praticando um roubo. Então, ali o camarada vai apanhar, né, da população ali até a polícia chegar. Em alguns casos, a morte, como ele traz no livro dele, a pesquisa. Então, ele tomou esse fenômeno de social e estudou, tentou compreender sociologicamente por que a população tem esse sentimento de fazer justiça com a própria mão, com as próprias mãos. Ou seja, uma espécie de desacreditamento do poder punitivo do Estado. Então, esse livro ele é bastante interessante. Eu, embora reconheça esse sentimento de impunidade por parte de alguns segmentos da população, eu não vejo que a lei ela é impune. Concordo em parte com o seu argumento, no sentido de que há uma certa inconsistência do ponto de vista legislativo, né? Uma certa rigidez para não acompanhar a evolução da própria sociedade. Mas, do ponto de vista jurídico, as leis estão aí. A questão da aplicabilidade vai depender muito do magistrado, vai depender da circunstância, né, e da própria norma. Mas, voltando a essa análise desse sentimento de impunidade, desse exemplo que eu te dei, né, da população que, diante de alguém que cometeu um roubo, quase o mata, ali está sendo cometido alguns crimes. Quando a população tenta agir, né, por si mesma para trazer o que ela denomina de justiça, aquilo não é justiça. Do ponto de vista jurídico, não é. Inclusive, ali está se cometendo crimes, né? Lesão corporal. E quando mata, ali pode até encobrir, né? Tentativa de homicídio. Porque a população não tem o direito de matar um crime, alguém que está sendo acusado ali, né? Onde está a presunção de inocência? Então, tudo isso são aspectos de um fenômeno bastante complexo. Eu vejo por esse ponto de vista. E eu vou trazer aqui, espelhar aqui no nosso debate o artigo 59 do Código Penal. Eu vou lê-lo aqui rapidinho e vou te fazer a pergunta em seguida, sobre a finalidade da pena, sobre uma questão que você trouxe bastante interessante, que é sobre a ressocialização. Então, o artigo 59 lá do Código Penal diz acerca da aplicação da pena, né?
que o juiz, atendendo à culpabilidade, antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, esses são aspectos lá na dosimetria da pena, né, da primeira, segunda e terceira fase, ele vai ver todas essas circunstâncias, para ele medir a pena. Aí eu quero chegar nessa parte aqui, ó, no finalzinho do artigo, que o juiz vai estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Você sabe que no curso no curso de Direito, lá nas matérias de Direito Penal, a gente estuda as finalidades da pena, né? Então, as finalidades da pena, conforme a previsão aqui do Código Penal, né? A pena serve para reprovar e serve para prevenir o crime, né? A reprovação é o que lá na doutrina é chamada de retribuição, e a prevenção, ela se divide em prevenção geral, negativa e positiva, e prevenção especial, negativa e positiva, né? Eu não vou abordar essas 4 facetas da prevenção, da finalidade da pena, mas só a questão da ressocialização, que a prevenção especial é positiva, ou seja, a pena, ela existe para que o indivíduo apenado, a partir do ambiente do cumprimento de pena, né, a pena tem essa finalidade de ressocializar ele, ou seja, de preparar ele para ser reinserido na sociedade. Essa é a finalidade da prevenção especial positiva. Você acha que, de fato, esse princípio legal previsto no Código Penal, ele é realmente concreto, ou seja, a pena, ela realmente existe para ressocializar? Veja só, no meu ponto de vista, as leis, elas servem, as normativas, elas servem para prevenir que o indivíduo acometa aquele crime. Então, o indivíduo, ele tendo ciência do que ele está fazendo, ele sabe que será punido. E a lei está aí para isso, para punir esse indivíduo. O que acontece referente à progressão de pena? Hoje em dia, tem a questão da progressão de pena, né? Onde o indivíduo, encarregado ali de alguns benefícios, de algumas condutas, a forma que ele cumpre aquela pena dele, ele vai ter alguns benefícios para que ele seja inserido na sociedade. No meu ver, onde está a falha? A falha está justamente nesses métodos serem muito flexíveis. Hoje a gente tem, a exemplo disso, as saidinhas, que é uma forma de, vamos dizer assim, um benefício para aquelas pessoas que estão cumprindo a sua pena de uma forma correta. Vamos dizer assim, eles estão cumprindo a sua pena seguindo todo o planejamento para que eles sejam ressocializados e que eles, após cumprirem a sua pena, eles sejam inseridos na sociedade. Hoje em dia a gente tem... onde está a falha? Justamente na questão de permitir que o indivíduo ele possa sair antes de cumprir a sua pena. Tudo bem que ele está em uma boa conduta, tudo bem que ele está seguindo todo o planejamento para que ele seja ressocializado. Porém, ele tem que ter ciência de que ele cometeu um crime e que esse crime deve ser pago por completo. Porque a partir do momento que a lei beneficia esse indivíduo porque ele está em uma boa conduta e ele não cumpre toda a sua pena recluso da sociedade, a justiça está sendo injusta com quem sofreu esse dano. Porque se a justiça diz que o indivíduo que me rouba, ele tem que passar 5 anos preso, a partir do momento que a sociedade, que a justiça põe esse indivíduo na rua com 3 anos, com 2 anos, porque ele cumpriu uma boa conduta na prisão, a justiça está sendo injusta comigo. Porque não está se fazendo cumprir
que determina a Constituição. Então, para mim... Mas, Daniel, como é que a justiça, que carrega, né, esse ônus de promover a justiça, ela cumprindo a legislação, porque o aparelho judiciário, ela só aplica a lei. Então, se a Constituição, o Código Penal, elas prevêem a progressão de pena a partir de fundamentos não só jurídicos, mas filosóficos, sociológicos, né? Todo o debate jurídico, eles vão ser fundamentados nessas percepções, de argumentos sociológicos, filosóficos, principalmente, após a Segunda Guerra Mundial, no princípio da dignidade da pessoa humana. Ou seja, é necessária a progressão de pena a partir do momento que o apenado cumpre certos requisitos previstos na lei. Por quê? Porque não pode haver uma pena eterna, uma pena sem fim. Então, há um momento em que o cara vai a pena dele, ele vai cumprir a pena dentro do regime do sistema prisional. Então, ele vai ter que ser reinserido na sociedade. Então, a finalidade sociológica, digamos assim, da progressão de pena é justamente essa, é adaptar o indivíduo, isso aqui no mundo ideal, no mundo da norma. No mundo prático é uma coisa totalmente diferente. Por exemplo, em Alagoas, não tem como você cumprir o semiaberto. Por quê? Porque não existe estabelecimento agrícola para você cumprir. Então, o cara vai logo direto ele vai nem passar pelo semiaberto, ele vai logo ser libertado. Entendeu? Então, não é eu vejo que não é uma falha do sistema judiciário. Isso é uma falha do sistema legislativo e do próprio Poder Executivo, que não promove as condições materiais para que o apenado cumpra o que está previsto na sua sentença. Como é que você vê isso? Entra novamente aquilo que eu tinha falado inicialmente. Onde está todo o problema do Código Penal? De onde ele surge? Que é da parte do Legislativo. Então, a partir do momento que o Legislativo ele não acompanha as mudanças da sociedade, gera essa injustiça, porque, no meu ver, é sim uma injustiça, e acaba que, tudo bem, o indivíduo, como você falou, o indivíduo, eu acredito assim, referente à pena de morte, da mesma forma que para o direito a gente não tem direito de escolha de viver, a gente também não deve ter alguém que determine quando a gente deve morrer. As penas que são mais graves deveriam ser proporcionais ao tempo de vida determinado pelaquela pessoa. Por exemplo, no Brasil, acho que a pena maior é 30 anos, né? Para alguns crimes, o latrocínio é de 20 a 30 anos. Então, o indivíduo ele não vai passar a vida inteira na prisão. O que eu quero destacar aqui é o seguinte: eu vivo em sociedade, eu estou de acordo com as normas impostas pelo Estado para viver em sociedade, eu estou de acordo. Eu acordo todos os dias e faço se cumprir o que está determinado. A partir do momento que alguém vem e comete uma injustiça comigo, é dever do Estado sanar essa injustiça. Só que a partir do momento que o Estado pega essas pessoas que foram condenadas, tudo bem que deve sim ter um olhar humano para essas pessoas. Não estou dizendo aqui que deve jogar lá e torturar essas pessoas, não, porque eles são humanos também. A questão aqui não é porque ele está indo bem, porque ele se arrependeu, que eu vou pegar e jogar ele na sociedade de novo. Tem que se fazer cumprir. É necessário que se cumpra. Porque se o Estado diz para mim que é errado fazer o crime, e quando você comete o crime, o Estado vai lá, e só porque você teve uma boa conduta, ele passa a mão na sua cabeça, isso dá margem para que eu também cometa. O microfone. Mas o apenado, nesse contexto de cumprimento de pena, se ele cumpre o que a lei prevê,
ó, se você tiver bons antecedentes, se você trabalhar... Pronto, falar do trabalho, que é um direito que o apenado tem. Mas diversos sistemas prisionais não oferecem, não têm condições do preso trabalhar. Então, a culpa não é do preso. A culpa isso aí é uma falha de política criminal. O preso não deve ser responsabilizado porque o sistema prisional não oferece condições materiais para que ele goze de um direito, porque está previsto no Código Penal. Ele tem direito a trabalho, tem direito a estudo, tem direito a diversas prerrogativas que vão ser computadas e beneficiar ele na progressão de pena. Então, a culpa não é do preso, é uma culpa da política Tudo se criminal. resume ao legislativo. Basicamente assim. Entendeu? Porque é necessária essa mudança e essa mudança só compete ao legislativo. Para que seja alterado as formas. Tudo bem que o preso ele tem direito a trabalho, tudo bem que ele tem direito a estudo, e é importante, sim, para que ele, o preso que tem a oportunidade de estudar e aprender algo dentro da prisão, ele com certeza vai sair e vai buscar algo melhor para a vida dele, que não é o mundo do crime. Referente aos trabalhos, existem diversos exemplos em outros países. Hoje a gente tem, como eu mencionei, o Estado ele tem uma despesa de cerca de R$4.000 com preso diário. Então, existem diversos serviços públicos que poderiam ser feitos por esses indivíduos, a mão de obra, utilizada a mão de obra, para que se compensasse esse alto custo. Hoje você vê aí, e isso... Como nos Estados Unidos, a gente vê naqueles filmes, né? Mas a nossa legislação não autoriza isso, não prevê. É o que eu digo, tudo se resume no legislativo, porque seria uma via de mão dupla. Você estaria proporcionando ao indivíduo que ele realizasse o trabalho, e não é questão de trabalho escravo. Não é que você vai usar os presos para fazer um trabalho escravo. Não. Há um custo que o Estado tem que ter para manter aquele indivíduo, e há uma necessidade no Estado para mão de obra, para manutenção de vias e outros serviços que necessitam e que há um alto custo para a sociedade. Quando a entidade pública poderia utilizar, os órgãos públicos do Estado poderiam utilizar desta mão de obra para que se fosse feito. Isso ele iria reduzir o custo. Hoje, há alguns convênios de empresas com alguns presídios onde a empresa ela realoca a sua indústria para dentro do presídio para que os indivíduos ali eles façam parte da produção. Eu já vi exemplos de empresas de roupa, onde eles fazem a confecção da matéria-prima ali, das peças, para que seja comercializado, e eles são beneficiados com isso. Ou seja, eu acho que é uma linha onde deveria ter uma atenção maior, onde deveria servir de base para que outras instituições, outros presídios, pegassem essa referência e inserissem no sistema prisional. E não querer flexibilizar saidinhas. Hoje, saiu um relatório recentemente da última saidinha, cerca de 2.000 presos não voltaram. Mas eles não eram boas pessoas, boas condutas, que estavam ali seguindo o padrão para ser ressocializado. Isso não é só essa vez. Tem relatórios e relatórios que comprovam que o número que retorna, geralmente, em média, é 15% do que saiu. Então, onde que isso é benéfico? Onde que isso está gerando algo positivo para a sociedade? A exemplo dessa última saidinha, um dos indivíduos que saiu matou o seu filho, a sua filha, de 1 mês. Então, aonde que está o benefício nisso? Se você quer ressocializar, se você quer dar estudo, se você quer dar emprego, que seja condicionada ao regime fechado. Tem que se cumprir o regime fechado. Querendo ou não, todo mundo sabe do que fez. Tudo bem, eu resolvi mudar, mas tem que se cumprir. No meu ver, tem que se cumprir a pena. O indivíduo... Mas a pena ela é cumprida. Ela é cumprida. A pena
a legislação prevê a progressão de pena. Eles cumprem parte da pena em regime fechado, obviamente que a partir da obediência de determinados critérios, tanto objetivos previstos na lei quanto subjetivos, eles progridem de pena. Então, é uma previsão legal, entendeu? Há a previsão normativa e justamente eles cumprem. A pena em regime fechado, ela é cumprida, ela não vai deixar cumprida, até porque para você progredir de pena, é preciso você cumprir a anterior. Então, se você, para ir para o regime semiaberto, é preciso você cumprir objetivamente a pena no regime fechado. Então, ele não deixa de cumprir. O que eu estou percebendo é que o seu argumento é no sentido de que a pena deveria ser totalmente em regime fechado. Em regime fechado. Né? Mas, eu não concordo. Eu acredito que, embora a efetividade da pena em termos de ressocialização, que é o que é mais discutido dentro das finalidades da pena, ela apresente uma porcentagem não ideal, mas há casos de pessoas que, de fato, são ressocializadas. Vez ou outra, encontramos, né, nos jornais exemplos de pessoas que cumpriram sua pena e que mudaram de vida no sentido de que tiveram essa oportunidade, né? Pagaram pelo que cometeu perante a justiça e seguiu a vida. Eu acredito, assim, que uma injustiça cometida para uma pessoa, ela é um perigo para todas as outras. Porque eu trago essa frase? Essa frase ela é de Platão. Porque é muito melhor, eu tenho essa concepção, é muito melhor, é preferível de 10 presos que saem, 8 não voltar, do que não ter a saidinha e 2 pessoas que, de fato, tinham a perspectiva de mudar de vida, ficar ali o tempo inteiro naquele ambiente que não vai ser caracterizado como a norma prevê, ou seja, com todas aquelas condições para ele ser ressocializado, na medida em que essa injustiça vai afetar esses 2. É como uma frase que eu vi, é preferível inocentar 2 culpados do que condenar uma pessoa, um inocente. Exatamente. Só que, se você for ver nessa questão da saidinha, o prejuízo para a sociedade é muito maior do que o benefício. Questão quantitativa. Entendeu? Porque a partir do momento que você... Pronto, agora foram inseridos 2.000 criminosos na sociedade. Por que eu digo criminosos? Porque aqueles que voltaram é quem realmente quer mudar. Certo. É quem realmente está disposto a mudar de vida. Tipo, não valeu a pena. A saidinha valeu a pena por esses 2. O Instituto da Saidinha, ela alcança sua legitimidade social na medida em que temos, no mínimo, um exemplo. Então, tivemos 2. Então, valeu a pena. Cumpriu a sua finalidade social, o Instituto da Saidinha. Os outros não optaram por não ser beneficiados pela saidinha, na medida que sair e voltar, beleza, mas os 2 cumpriram. Então, valeu a pena. Do ponto de vista da criação, né, da lei para aquele benefício, valeu a pena para aqueles 2. Eu vejo dessa forma. Outra questão, Daniel, que eu queria ouvir de você é a seguinte. Eu não sei se você já pagou as disciplinas de teoria da pena. Lá no meu curso, os meus professores, eles indicam uma doutrina muito mais crítica do que a doutrina majoritária que nós vemos aí na maioria dos cursos. Então, por exemplo, o meu professor de Direito de Processo Penal, ele indica muito as leituras de Nilo Batista, de Zaffaroni, que são teóricos do direito penal, mas com um viés profundamente crítico.
entendeu? Inclusive o Zaffaroni, ele vai dizer o seguinte: todo o sistema prisional é falho. Então a gente deveria, na verdade, acabar, né? E ele vai buscar as causas disso não no judiciário, mas na sociedade como um todo, na falta de políticas de educação, na falta de políticas de saneamento básico, ou seja, na política. Ele vai buscar a causa, né, sociais desse fenômeno justamente na política, que causa a desigualdade, que causa todas essas disfunções sociais. E a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: é estatisticamente comprovado que a maioria absoluta dos presos no Brasil pertencem, né, à classe pobre, obviamente, mas a maioria dessa população carcerária ela é negra. Como é que você analisa esse fenômeno? De um lado, a maioria da população carcerária é pobre e negra. Há um direcionamento do ponto de vista como diria Foucault, de exclusão, de segmentação de determinados segmentos sociais para sofrer as ações punitivas do Estado? Então, isso aí entra um problema, como você falou, um problema de assistencialismo, entra um problema, não me recordo agora a palavra, um problema social. Por quê? Não é que o negro ele tem menos direito que o branco no Brasil, em tese. Mas o que acontece? A maior parte do Brasil ela é de classe pobre. Então, as pessoas que vêm desse meio, da periferia, ou que vivem, não na extrema pobreza, mas que vêm da pobreza, elas não têm uma perspectiva de futuro. E a criminalidade, ela às vezes se torna uma porta para que ele mude de vida, que ele saia daquele ciclo. Às vezes o pai daquele indivíduo, ele teve a sua infância, a sua vida inteira, a sua trajetória de vida em um determinado patamar e que isso vai passar culturalmente dele para o filho. E às vezes chega um momento que o filho ele não quer seguir isso, ele quer mudar de vida, só que os meios legais não o favorecem para que ele chegue nesses meios. E aí a criminalidade se torna uma estrela ao fim do túnel escuro. Então, a criminalidade é um fenômeno social. Sim. Continua. E se dá justamente a essa dificuldade de sanar essa desigualdade social. Porque hoje você vê, a exemplo das favelas, hoje em dia, tem chegado o ensino, tem facilitado um pouco mais essa questão do estudo para que a pessoa na favela ela consiga ser alguém na vida e fazer uma faculdade. Hoje tem alguns projetos sociais do governo que facilitam para que isso aconteça, mas na realidade, na prática, não é tão fácil assim. Hoje em dia, infelizmente, a questão da influência pelo poder aquisitivo influencia muito nas escolhas, nas decisões, nas vantagens. Hoje em dia, se você pega um exemplo de um banco, em um banco entra o pobre para receber o auxílio e entra o rico que movimenta seu dinheiro. Só que há um tratamento diferenciado para o rico e um tratamento diferenciado para o pobre. E tudo se resume, eu acredito que não é a questão da cor, e sim da condição financeira daquela pessoa.
Só que, claro, é muito mais fácil um branco se tornar rico do que um preto se tornar rico. Isso é muito mais fácil. Entendeu? Eu acho que os dois fatores, tanto a cor quanto a classe, eles são determinantes na estratificação da população carcerária. E isso nitidamente perceptível na história. A população negra, logo após a escravidão, no final do século XIX, ela ficou abandonada socialmente. A escravidão, enquanto regime jurídico, até porque o escravo ele não era uma pessoa, ele era um bem. Do ponto de vista do regime jurídico, o escravo era um bem. Entendeu? Tinha matrícula nos cartórios, enfim, como você matricula um carro, uma casa, você matriculava o escravo nos cartórios, ali era um bem, né? Então, quando a escravidão acaba, e ela acaba não por pretensões humanitárias, como nós acabamos, infelizmente, estudando no ensino fundamental, que a princesa Isabel, enfim, na verdade, a escravidão, ela acaba por pressão econômica da maior potência à época, que era a Inglaterra, né? Ou seja, a escravidão no Brasil, que foi o último país do Ocidente a acabar com a escravidão, relutou por quase 100 anos, e desde 1850, né, que vem pressão internacional sobre o Brasil, e vem lei do sexagenário, do ventre livre, toda aquela normativa, e vai culminar com a abolição da escravatura em 1888, né? Mas foi por pressão da Inglaterra, porque ela queria um mercado, queria pessoas livres, contraindo salários, trabalhando, etc. Só que essa população, até então escrava, que passou a ser pessoa dentro do regime jurídico, não passou a ser pessoa com direitos. Então, não tinha cidadania. Então, dificuldade para emprego, dificuldade para moradia, daí vão surgir os sobrados, né, as favelas ali no Rio de Janeiro, etc. É um fenômeno explicado pela sociologia. Então, há essa relação da população negra com a questão econômica, porque a população negra, economicamente, é a mais desprovida de recursos econômicos. E é essa população que vai sofrer todo tipo de discriminação, que vai sofrer todo tipo de exclusão, não só por partes da população, mas do próprio Estado, que é ineficiente, né, ao longo da história sobre essa população, inclusive do ponto de vista criminal, né? Você, como estudante de direito, sabe bem que o crime da vadiagem no Código Penal, que foi prevalecente desde 1940 e que veio apenas ser abolido na década de 80 do século passado, ele era, evidentemente, era um crime desse contexto aí, do negro que não tinha o que fazer, que ninguém dava emprego, e a polícia pegava ele ali na esquina, quem você está trabalhando, tá não, um vadio preso. Então, já era uma forma mais sofisticada juridicamente de aprisionar essa população. Como é que você analisa isso? Basicamente, essa questão que você mencionou agora se traduz para o seguinte: é uma forma do Estado dividir, segmentar os povos ali, né? Dividir o branco do negro e dizer que, em tese, todos vivem com o mesmo direito. Um exemplo de que o direito no Brasil ele não é 100%, como disse, um exemplo que a minha professora deu foi o seguinte: o Brasil é um Estado laico, só que quando você entra em um plenário, você vê um crucifixo em cima no plenário. Só que, e se uma pessoa da Umbanda quiser colocar um Exu ali? Aí há uma resistência. Ele tem direito, porque o que diz a norma é que é um Estado laico, então, em tese, ele tem o direito. Só que esse direito, na prática, não se aplica.
E aí entra essa questão que você mencionou, principalmente essa lei da vadiagem, que era uma forma de inibir, vamos dizer assim, descontaminar a sociedade dessas pessoas que estavam ali. Eu vou trazer aqui, não sei se você acompanhou, mas ontem tivemos mais um caso asqueroso, que foi uma mulher que foi acusada de roubo. Só porque é negra. Não preciso roubar nada de ninguém, não trabalho. Eu não preciso, não. Mas quem te acusou de roubo? Quem me acusou foi esse cidadão aí, me acusando de roubo. Que isso? Isso é uma injustiça. Não, culpa não Que tem. isso? Isso é uma injustiça. Isso é uma injustiça. Tem que chamar o gerente, sim. Isso é uma injustiça. Não, que isso? Que isso? É uma injustiça isso. Não pode isso acontecer, gente. Ele vai sair, não queria falar. Você botou, tira de dentro da bolsa. Quem que eu botei, moça? Não, não tem perdão, não. Isso é uma Isso é injustiça. uma injustiça. Não pode fazer isso com a pessoa, gente. Só porque a moça é preta, que é isso? Sim. Não, mas não pode isso acontecer. Veja que a maioria dos casos dessa natureza, pessoas acusadas de subtração em estabelecimentos comerciais, são de pessoas negras. A gente não vê um caso assim de pessoas brancas. E o segurança ali reconhece, pede perdão. Mas ali não tem perdão, meu amigo. Ali é ação por danos morais e materiais. Aliás, crime de racismo. Racismo, né? O crime hediondo, inclusive, sem fiança. Então, esse aí, ele vai responder na justiça. Porque aí foi nitidamente por conta do racismo. Ele acusou a mulher de roubo, além de cometer o crime de racismo. Então, Daniel, outra pergunta, outra questão interessante que eu queria ouvir de você é a seguinte. Então, nós caminhamos no mesmo alinhamento, no sentido de que a causa, a matriz de todo esse contexto está na política. Está na política, né? É muito mais cômodo para o poder político, eu vejo dessa forma, é uma análise particular minha. Há uma intenção, uma pretensão direta do poder das classes dominantes em manter grandes áreas territoriais na miséria. Por quê? Porque mantendo na miséria grandes territórios, onde o Estado, quando ele não está presente, ele é ineficiente, falta educação, falta saneamento básico, falta segurança, aí daí as milícias tomam conta, o crime organizado toma conta, enfim. Justamente para que essa população desprovida de educação e das condições materiais mínimas previstas na nossa Constituição, inclusive, elas possam o tempo inteiro se submeter a essa classe dominante. A consequência esses territórios desprovidos do Estado, desprovidos das devidas condições materiais, necessariamente vai gerar uma população que vai, inevitavelmente, parte dela caminhar para o crime. É inevitável, é um problema social inevitável. Entendeu? Como é que você analisa esse fenômeno? Hoje eu vejo essa questão, principalmente de assistencialismo do governo, ele vai muito além de ajudar as pessoas. Eu vejo mais como uma forma de controle, porque é como eu sempre falo, eles procuram a forma mais cruel de controlar essa determinada população, que é justamente pela barriga. Só quem passou fome sabe o quanto é ruim e o que as pessoas fazem para que
que não passe por essa situação. Inclusive, isso é o que induz as pessoas a irem para o crime, para que eles mudem de vida e saia desse monopólio de depender do governo para tudo. Só que aí, o que é que o Estado faz? Ele, basicamente, na teoria, ele diz que todo mundo tem os mesmos direitos, mas ele cria condições para que as sociedades vivam em situações separadas. Ele não vai chegar e dizer, você que é preto e pobre, fica aqui. Você que é rico, fica aqui. Simplesmente ele cria condições de formas legais para que os ricos fiquem aqui e os pobres fiquem aqui. Porque esses aqui têm condição de caminhar com esse regimento que eles determinam, mas esses aqui não conseguem sair daqui. Então, eles falam de uma falsa liberdade, onde essa liberdade não há. A política se resume em pão e circo. Por que o Nordeste tem o maior índice de fome, das regiões onde tem o menor índice educacional, porque a partir do momento que as pessoas têm conhecimento, elas começam a enxergar isso, a enxergar o que é que o Estado quer fazer com elas. E aí elas começam a nivelar essa questão social com os direitos, e aí o Estado vai perder. Ele vai perdendo esse controle que eles têm. Então, por isso que hoje você vê o Nordeste, que poderia ser tão rico, é uma região tão pobre de conhecimento, pobre financeiramente, e que muita gente hoje vive simplesmente do que o governo dá. São pessoas pobres. Hoje em dia, você vê gerações que estão nascendo sem perspectiva de vida nenhuma. Crianças que não conseguem terminar o seu ensino, não conseguem ingressar em uma faculdade. Eles trouxeram para a cabeça das pessoas de que concluir o ensino médio é como se fosse uma vitória, e realmente é uma vitória tendo em vista o que é o ensino aqui no Nordeste, né? Quantas pessoas que não chegaram nem a passar do nível do fundamental. Mas que não é isso. Eles acham que venceram, mas quando eles se dão conta, eles estão em um núcleo, vamos dizer assim, a questão do CLT, onde eles continuam, eles permanecem sob controle do Estado, só que agora eles subiram só mais um degrau. Eles ainda não estão nivelados, eles só subiram mais um degrau de onde eles estavam. Ok, perfeita análise, Daniel. Estamos chegando, infelizmente, ao término, né, da nossa discussão, desse bate-papo bastante proveitoso, e agradeço pela participação. Percebo que você é um estudioso e que tem grande chance de ter um futuro brilhante pela frente, né? O segredo é continuar estudando, lendo muito, para onde for levar um livro, 10, 15 minutinhos, 5 minutinhos já vai. Eu vou fazer feito você, que todo canto está com um livro. Pois é, porque 5, 10 minutinhos ali, né, de disponibilidade já vai me ajudar bastante. Mas te agradeço muito pela sua participação, por aceitar esse convite. Esse espaço aqui, ele justamente dedicado a pessoas que realmente têm condições de discutir temas, de apresentar algo importante para a nossa sociedade, né? Nunca vou convidar alguém que não tenha nada de interessante a dizer para o meu crescimento e para o crescimento de todas aquelas pessoas que vão consumir essas informações, que vão ter acesso a essas informações na medida em que, né, essa live vai ficar gravada e vai ser amplamente divulgada. Então, eu agradeço a sua participação e deixo aqui, né, o tempo livre para você fazer suas considerações finais. Primeiramente, queria agradecer a você pela oportunidade de estar aqui expressando um pouco do meu conhecimento, mostrando quem sou eu, Daniel, né? Acho muito importante esse tipo de debate,
principalmente para que a sociedade eles tenham uma clareza maior referente a determinadas pautas da sociedade. Nem todo mundo, infelizmente, hoje nem todo mundo tem essa percepção de como é a sociedade, não conseguem fazer essa análise da forma que a gente consegue, e que, através dessa plataforma, dessa iniciativa, assim como você fez, a gente consegue passar de uma forma mais clara para a sociedade o que realmente é e o que está acontecendo. Novamente, parabenizo você pela iniciativa desse projeto. Espero que beneficie cada vez mais a sociedade. Espero que as pessoas tenham aprendido um pouco aqui com o que nós debatemos. Claro que nós não somos mestres do conhecimento, mas buscamos todos os dias saber mais, não só para a gente, mas compartilhar com toda a sociedade, tanto a sociedade leopoldinense como no geral. Então, parabéns, novamente obrigado pela oportunidade e espero poder agregar cada vez mais na vida das pessoas aí. O que for possível, conte comigo. Muito bem, Daniel. Eu que agradeço e aproveito o ensejo e lhe dizer que você vai estar em outras oportunidades. É um projeto antigo que eu tinha, comecei ele em 2019, veio a pandemia, parei, como um site também. Da TV Cabano, eu acho que você... Isso, a Web TV Recanto Cabano. Aí voltei com o site novamente, estou republicando todas as matérias, principalmente de um editorial que eu tinha chamado História e Imagem, que trata de pessoas que de fato contribuíram e que contribuem, né, para a história da nossa cidade. E eu estou com esse projeto aí. Estou com alguns programas, já com algumas parcerias, tipo, na segunda-feira, às 14 horas, tem um programa chamado Chacabana, esse é mais de literatura, discussão de textos, né? Na terça-feira, eu tenho na grade, né, que tem essa pretensão, vai depender das condições para a gente executar tudo isso, mas são apenas sonhos. Na terça-feira, eu tenho um programa chamado Aprendendo Direito, que é justamente transformar numa linguagem fácil os institutos e o conhecimento do direito. Você pegar o que é a capacidade civil, né? O que é a personalidade jurídica. É você pegar isso da doutrina jurídica numa linguagem fácil, acessível, discutir e para que a sociedade entenda o que é a personalidade jurídica, a capacidade jurídica, isso nos diversos ramos do direito. Então, esse programa chamado Aprendendo Direito tem essa visão, né? E através de exemplos práticos. Um outro programa, dia de quarta-feira, Daniel, é chamado Ordem do Dia. A Ordem do Dia é a parte da Câmara em que os caras vão deliberar, né, todas as pautas da lei. Então, qual é a finalidade? É na terça-feira assistir a sessão legislativa e na quarta repassar para a população numa linguagem fácil e concisa o que foi discutido ali na Câmara de Vereadores. O dia de quinta-feira é esse, entrevistas, que eu mudei para sexta agora. Aí na sexta-feira é um programa mais de filosofia, chamado Provocações. Dia de sábado, eu faço com o professor Zé de Mello um programa chamado Semanário Cabano, ou seja, eu pego as notícias principais de segunda a sábado e a gente debate, né, o que foi discutido de mais importante a nível mundial, a nível de Brasil, de Alagoas e de Colônia. E dia de sábado à noite, eu vou até te incluir no grupo. A gente tem um grupo chamado de Grupo de Conversação Elias Pinheiro. É um grupo com 5 pessoas que, quando Elias estava vivo, a gente ia para a casa dele discutir lá. Agora é uma discussão muito mais profunda de temas assim, mais espinhosos. Então a gente retomou isso e homenageou Elias. Então a gente vai passar a transmitir esses debates também aqui. E é isso, esse é o projeto, não sei se vai dar certo, mas vou tentar, entendeu? A gente não pode deixar de sonhar, né? Pode deixar de sonhar e tentar efetivar os nossos sonhos. De antemão, mais uma vez eu reforço aqui os meus agradecimentos a você. Parabéns pela pessoa que você é, pelo conhecimento que possui. E tenho absoluta certeza, como você é um cara novo ainda, você vai ajudar a Colônia Leopoldina ainda muito. Eu tenho certeza disso. Amém. Estou aqui para isso. Fazer cada vez mais e espero que nos livros de história de Colônia Leopoldina
esteja o nomezinho escrito ali, mesmo que pequeno, mas que eu faça parte da história da minha cidade, que eu dei muito orgulho a ela. Mas vai, tenha certeza disso. Ok, Daniel? Um forte abraço, muito obrigado pelo convite e Obrigado, até a próxima. Conta comigo, viu? Tamo junto. Tchau, tchau.